bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. A nossa prosa de hoje será com Cláudia Neguiche, autora e ilustradora de livros infantis, mediadora de leitura e artista visual. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Ai, que prazer, viu, estar aqui contigo e poder ter essa prosa, tomar esse chazinho com você. Com certeza. Cláudia, a gente sempre começa tentando contextualizar um pouco o nosso convidado. Há quanto tempo você está aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Olha só, eu tô aqui em Braga não tem muito tempo, 2 anos, tá? Ah, mais recente. Já deu para entender um pouquinho de como é que funciona e já deu para me apaixonar por Braga também. Essa parte é a mais fácil. Essa é a parte que a gente gosta, né? Exato. Mas o que foi que levou eu e a minha família, eu vim com meu marido, meus 3 filhos, para Braga, Portugal. Nós fizemos um planejamento familiar em determinado momento da nossa vida e entendemos que precisávamos de uma mudança, sabe? Mas tinha que ser uma mudança não só de espaço, mas uma mudança de contexto, uma mudança de comunidade e tudo levou a calhar e caímos aqui em Braga. Primeiro foi Portugal, qual que é a idade depois dos escolhemos. filhos? Olha, eu tenho um filho de 4 hoje, um de 7 e uma de 10. Não são crianças Foram pequenas. 3 crianças Sim. pequenas mesmo. O meu menor estava ainda no processo de desfraude quando nós viemos para cá. E Braga foi o território onde tudo se encaixou e viemos parar em Braga. Mas você já tinha alguma relação com Braga? Já Nada. conhecia? Engraçado que chegamos aqui sem conhecer uma pessoa. Eu não conhecia ninguém dessa cidade. Mas a minha história é por aí também. E, Também não conhecia. A gente vai começando a entender como funciona as comunidades, né? A gente vai na escola, vai em outro espaço e vai conhecendo as pessoas e a gente vai criando um novo lar. Exatamente. Que é o mesmo lar que a gente tinha no Brasil, não é o mesmo, mas nós vamos sendo acolhidos, que foi isso que aconteceu com a nossa família. E as crianças estão super bem? Super bem, as 3 estão na escola, o menor, inclusive, já está na escola, estão adaptadas, sabe? Que maravilha, é tão bom. E assim, um contexto riquíssimo, onde tem crianças portuguesas, brasileiras, de várias nacionalidades. Então, tudo isso faz com que a gente, enquanto pai, eu e meu marido, a gente tenha, assim, a convicção de que foi uma boa escolha nesse momento vir para cá. Que coisa boa, isso é muito bom. Ô, Cláudia, o que você fazia lá no Brasil? Olha, no Brasil, a minha história é complexa um pouquinho, tá? Eu me formei em arquitetura. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em uma multinacional, onde eu fiquei 11 anos dentro dessa multinacional. Tá? Então, minha vida toda profissional, depois da faculdade, foi dentro dessa empresa. Só que chegou num dado momento que meu corpo sentiu alguns sinais de que tinha alguma coisa que não estava bem. E pesquisando, eu comecei a perceber que eu estava entrando em um processo de burnout. E naquele momento eu precisei parar, refletir e entender aonde é que eu estava naquele estágio da minha vida. E quando eu cheguei nesse processo, foi aí que eu tive que tomar uma decisão, que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, que era realmente me desligar da empresa. Uma carreira já consolidada. Consolidadíssima. Eu passei 2 anos sendo especialista, depois do 3º ano eu já fui para cargo de gerência dentro dessa empresa. Então eu estava numa vida confortável. Né? Mas o conforto era externo. A vida não é só isso, né? Tá? O conforto interno ele não estava completo. E naquele momento que eu parei, conversei com meu marido, já se tinha um planejamento, né, dentro de casa, já se tinha conversa de migrar. Quem sabe? De pensar em viver outros ares. E calhou que eu tomei essa decisão, pedi as contas da empresa, só que naquele momento eu senti um vácuo. Por quê? Porque muito do meu tempo... Foi muito investimento de tempo, né? De dedicado dedicação. Completamente para a empresa. Eu passava a maior parte do meu tempo dentro da empresa. As coisas que passavam sua vida era isso? Era dentro da empresa. E quando eu saí, era como se tivesse um vácuo e abriu e eu não sabia para onde ir. Aí eu lembro que foi em março, eu parei um pouquinho, fiquei assim reflexiva em casa. Eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha foco financeiro ou foco de que eu
sabe, alguma coisa que não me dê retorno, mas que eu tenho prazer em estar fazendo. E a gente vai muito para a infância, porque na infância a gente fazia as coisas com integridade, porque tínhamos prazer em fazer. É natural, né? As coisas acontecem naturalmente, sem esperar nada em troca. Pois é, e aí, quando eu vou para minha infância, aí eu começo a olhar assim ao meu redor, eu comecei a pegar os lápis dos meus filhos. E na minha infância eu passava a maior parte do tempo imersa em desenhos, em criações artísticas. Talvez até por isso que você foi para arquitetura também, né? Lógico. É isso que te levou para arquitetura. Porque na minha cabeça, né, quando eu entrei... Essa era a profissão. Lógico, eu entrei na universidade achando que eu ia passar o resto da minha vida sentada numa prancheta desenhando. Mas não é assim, né? Exatamente. Entendemos que todas as profissões têm várias seu mérito e tem exatamente. E aí, por isso que eu vim parar aqui agora, porque eu comecei a desenhar e imergi dentro da ilustração. Pois é, exatamente sobre isso. Em que momento você percebeu que a arte, a ilustração e a literatura, porque pelo que você falou aí, a gente entende o desenho, entende a arte, mas a literatura infantil precisavam de ocupar um lugar central na sua vida? Pois é, aí eu vou contando a historinha, porque é uma história longa. A gente gosta de história. E aí, quando eu saio da empresa, eu volto a desenhar, né? Mas a gente volta com um complexo, sabe? De que eu vivi toda a minha vida ouvindo que eu tinha que crescer, seguir uma profissão, uma carreira, e que talvez desenhar não fizesse mais sentido. Desenhar era coisa de criança. Então, eu comecei a desenhar para mim, quietinha em casa. Só que teve um dia, Alexandra, que eu peguei e coloquei um desenho meu nas redes sociais. Tirei uma foto e coloquei. Com muito receio, sabe? Porque você tá ali em julgamento o tempo todo nas redes sociais. Claro. Quando eu coloquei aquele desenho, ai, todo mundo curtindo. Repercutiu. E as pessoas perguntam, você faz isso? Eu nunca vi você fazendo isso, tal. Aí eu comecei a achar aquilo meio, sabe, assim, tipo, começou a me estimular. E eu comecei a fazer mais e coloquei nas redes sociais mais. E eu sempre gostei, quando criança, de observar ilustrações dentro dos livros, das revistas, dos jornais. Então isso sempre já te chamava atenção? Às vezes eu não lia a história, mas eu ficava ali só olhando aqueles desenhos, né? E aí, um certo dia, assim, eu pensei assim, poxa, eu queria tanto fazer com que esses meus desenhos, eles tivessem um alcance maior além das redes sociais. E aí eu ficava assim com os meus filhos, lendo os livros, imaginando assim, poxa, eu poderia, né, ser ilustradora, tal, fazendo, mas eu não sabia o caminho. Eu não entendia de história, eu não entendia de editora, de livro, de nada. E aí eu fiz, tudo bem, tá aqui, é um sonho no coração, pode ser que se realize ou não. E ficou. Só que um determinado momento, depois de mais ou menos um mês que eu saí da empresa, eu fui abordada por uma pergunta da minha filha. Olha que coisa engraçada, como o mundo é. Ou seja, o desejo já estava plantadinho e minha filha chegou para mim e fez assim, olha mãe, eu tenho um problema. Eu fiz, tá bom, qual é o problema que você tem, minha filha? A senhora Silvia, a minha amiga que brinca comigo aqui no prédio, mãe, ela não está se lembrando de mim. Gente. Aí eu fiz, meu Deus, o quê? Mas eu preciso entender o que é. Ela, não, mãe, é isso que eu tô te falando. Todas as vezes que eu encontro com ela, ela fica perguntando o meu nome. É como se ela não estivesse lembrando de mim. Mas ela falou de uma forma tão angustiada, porque a senhora Silvia é uma senhora que brinca, que se diverte, muito cativante. E ela estava percebendo que a amiga não estava lembrando dela. Aí, naquele momento, eu não sabia nem o que falar, porque era uma novidade para mim também, porque eu trabalhava em casa. Um mundo novo também. Tudo novo, nunca tinha vivido aquilo. Eu precisava me aproximar dela para entender aquilo. Aí, o que é que eu passei a fazer? Eu passei a descer. Lá no Brasil tem os playgrounds do prédio. Eu descia com ela para entender o que relação era essa que ela tinha com a senhora Silvia e o que era que estava acontecendo. E aí foi que eu comecei a perceber as repetições, comecei a perceber os esquecimentos que existiam mesmo. Muita delicadeza sua, né? Na verdade, você foi para fazer a leitura dos detalhes. Para eu entender. Exatamente. Fantástico porque isso. eu não podia dar uma resposta para ela naquele momento. Claro, eu claro. não sabia, eu fui abordada, sabe? Como uma rasteira, assim.
não, eu vou acordar aqui agora e vou tentar entender qual é o processo. Fantástico. E aí foi aquela construção e dia após dia eu ia percebendo aquele carinho, aquele cuidado e ao mesmo tempo as repetições e a conversa e tal. E eu fui sendo envolvida por aquela história. E aí eu fiz assim, foi um dia só que eu cheguei e fiz assim, eu acho que isso dá uma história que pode ajudar muita gente. Olha como. Nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto da sua inspiração e da própria proposta do livro, Cláudia, de que forma a sua experiência como arquiteta influencia hoje o seu olhar artístico e a construção das suas ilustrações e histórias? Isso está integralmente e literalmente conectado. É natural. Não tem como desconectar. Quando eu faço um processo de uma leitura de narrativa e eu vou transformar aquilo em um desenho, uma imagem, eu vou para todos aqueles processos da faculdade, né? E de tudo que eu vivi, de construção, de formas. Nenhum conhecimento é desperdiçado, né? A verdade nenhuma, é essa. De forma nenhuma. E engraçado, quando eu estou ali, eu lembro. Às vezes eu preciso de um material que eu aprendi a usar dentro da universidade. Olha só, a arquitetura precisa... Gente, Deus faz as coisas muito, muito certinhas, né? Na verdade, você precisou passar pela faculdade de arquitetura para realizar o seu sonho, que na verdade não é arquitetura. Pois é, eu já estou em outro contexto, onde eu me sinto muito mais completa, mas que a arquitetura ainda faz parte disso. É a base, né? Estrutural ali. Não tem como. Quando eu construo um livro, eu tenho que saber a medida dele, claro, a posição, como claro. é que vai funcionar, como é que aquilo vai abrir. Então, tudo isso é arquitetura. Exato. Arquitetura no papel é diferente. Com certeza. Fantástico. E agora sim, como que nasceu o livro A Vozinha Cici Esqueceu-se de Mim? E por que sentiu a necessidade de falar do Alzheimer a partir do olhar de uma criança? Você já adiantou um pouquinho a história pra gente, mas agora direcionando mesmo para o livro. Você começou a partir dessa observação, né, a partir de uma fala da sua filha. Mas de que modo isso realmente resultou no material concreto? Aí como é que aconteceu? Então, pegando o gancho da história que eu já vinha contando, eu tive estralo e disse assim, eu acho que isso pode ser uma história que pode ajudar outras crianças, né? E aí eu fui tentar escrever. Mas eu não tinha base, eu nunca fui escritora, sabe? Mas... Ainda mais literatura infantil. Nada. Não deixa de ser uma linguagem bem particular. Claro que você vai para o espaço lúdico. Exatamente. Né? Você vai para uma outra, você tem que ir para a sua infância também, para você se resgatar. Claro. E naquele momento, eu estava em um processo onde eu tinha 3 crianças pequenas em casa. E onde eu precisava ler com aquelas crianças o tempo todo. Então, eu tinha muito acesso a literatura infantil ali, né? Era o seu momento de vida. Naquele momento em que eu estava. E aquilo começou a me influenciar. É como se fosse um jogo ali e tudo vai se encaixando, tá? Então eu disse, eu vou escrever. Ainda falei com meu marido, eu vou escrever, se der certo, deu. Se não der, o que é que vai acontecer? A história fica aí pro mundo, eu dou a história, eu conto para os meus filhos. A minha parte eu fiz. Aí comecei a escrever. Só que quando eu escrevi, olha que coisa interessante, eu escrevi aquela história, fiquei até emocionada na hora que eu escrevi, e meu filho tinha 5 anos, ele acordou antes do tempo, porque eu sempre acordava mais cedo, e ele acordou e sentou no meu colo. E na hora ele fez, mãe, o que é isso? Aí eu fiz, isso é uma história, você quer ouvir a história? Ele, não, eu quero, que história é essa? Aí eu comecei a contar, eu peguei o papelzinho rascunho e comecei a contar. Não tinha ilustração, não tinha nada, só era história. Comecei a contar e naquele dia eu acho que eu contei aquela história umas 20 vezes, porque ele não parava. Ele, mãe, conta de novo. Ai, mãe, conta aquela parte que eu não entendi. Conta de novo, e de novo, e de novo. O sucesso começou dentro de casa. Aí eu disse, não, então tá bom. Então, se pelo menos o meu filho me aprovou, vamos ver se eu consigo aprovar outras crianças. E a partir daí, eu fui começar a pensar em como aquela história ela poderia se concretizar em um livro. Tá? Então, a gente volta um pouquinho, e aí tudo que eu vivi dentro da empresa me deu base para entender que processos existem,
sabe? Então eu comecei a pesquisar. Como é que nasce um livro? Ou não, um livro ele tem que passar por uma edição, ele tem que ser revisado, tem que ter uma... Não basta escrever. Pois é, uma revisão ortográfica, um registro. Então, isso foi a bagagem que eu recebi da empresa. Olha só como as coisas funcionam. É tudo e aí, perfeitinho. Né? Como eu estava com o tempo livre, eu disse, eu vou tentar fazer isso, vamos ver se eu consigo fazer sozinha. Porque eu não conhecia editora, sabe, Alexandra? Eu não vivia nesse mundo. Eu disse, então eu vou fazer sozinha, vou tentar. Se der certo, eu dou os livros. Se alguém quiser comprar, eu vendo também. Pronto, e assim foi. Eu conversei com meu marido, porque tinha um investimento a ser feito, né? Para eu ter os livros impressos na minha mão. Ele fez, Cláudia, vai. Você está sentindo o coração? Vai. E Deus vai mandar o que tiver de mandar. Né? E assim foi. Eu lembro que eu fiz 100 cópias desse livro, as primeiras cópias. Chegou lá em casa, eu abri aqueles livros 100 cópias. E eu olhei para aquela imensidão de livros e fiz, meu Deus, como é que eu vou fazer para esses livros chegarem nas mãos dos leitores? Eu não tinha ideia de como vender livros. E eu vou te dizer, aquilo sumiu. Olha. De um jeito, e eu ainda fiquei, porque isso foi em maio, que eu lancei ele lá, eu lancei em maio, e em agosto eu estava com viagem já programada para cá. Ou seja, eu só tive esses tempinhos lá no Brasil, e eu cheguei a vender 500 cópias. Olha sozinha, sem editora. Fazendo um processo todo, conversando com outros escritores. Eu entrei em um coletivo onde a gente conversava e onde a gente trocava ideias, fiz parcerias com livreiros. E a história, como ela é uma história que ela fala de algo, doença, né? Doença é sempre difícil você falar com a criança. E tinha esse particular muito específico, então a história ela começou a andar por dentro das escolas e eu comecei a ser chamada por essas escolas, porque era algo muito particular que tinham pouca literatura sobre isso, literatura importante, infantil. Né? Porque são situações, o Alzheimer hoje está presente. Sim. Quem tem a vovó, vovô, né, tem acesso. É muito próximo da realidade das crianças, na verdade. E eu só vim perceber isso depois que eu tive imensa. Depois que eu conheci a senhora Silvia, que na verdade não é nem Alzheimer, é demência que ela tem, e que tem essa característica do esquecimento muito forte, né? Mas quando eu comecei a viver, né, com a história, comecei a levar a história para o mundo, as pessoas também se conectaram comigo. Olha. E não foram poucas. Não foram poucas, foram muitas crianças também que faziam referência. Deixa eu... E quando eu cheguei aqui, em Portugal, tem 2 anos que eu cheguei aqui. Aí você vai dizer, poxa, Cláudia, você chegou só depois de 2 anos você vai lançar, mas o que foi que aconteceu? Eu acho que é isso. O que foi que aconteceu? Olha para você. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a linguagem, porque meus filhos começaram a chegar com a linguagem em casa. Ainda mais pela idade deles. Que não era a linguagem do português do Brasil. Aí eu disse, não, eu tenho que adaptar. Então esse foi o primeiro processo, foi a adaptação. E o segundo processo foi eu entender o quanto aqui em Portugal eu conseguiria estar próximo do meu leitor com esse tipo de literatura. E aí eu fiz o caminho inverso. Eu comecei a ir para as escolas aqui, para eu entender. E foi muito bonito e muito mágico, porque aqui os idosos eles têm uma vida mais alargada, tem muito idoso aqui. Então as crianças convivem com os avós, bisavós. Exato, eu não conheci nenhum bisavô meu. Então, aquela estrutura familiar que existe aqui, ela sustentou muito mais quando eu levo o livro e a criança... Olha, eu vou te dizer, todas as escolas que eu fui, nas classes, 30% das crianças diziam, eu conheço, eu sei o que é Alzheimer. No Brasil não era assim. Olha... Eu tenho um avô. Mas é uma coisa que eu lembro da gente lá no Brasil e já participar de discussões a respeito sobre isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não está preparado para lidar com o idoso. Agora que começa a se falar, porque o Brasil sempre foi um país jovem. Sim, sim. Né? Então, o foco nunca foi a terceira idade. Exato. Né? E aqui, se tem a população envelhecida, ela é muito, digo assim, em volume, né? Sim, Existem sim. muitos idosos aqui. E isso, na hora que eu levei, eu senti. Sabe? Eu me lembro, eu gosto de falar desse menino, porque quando eu cheguei, eu contei a história, eu faço toda uma
contação de história para eles se envolverem. E no final eu pergunto, né? Quem conhece? Vocês sabem que doença é essa, tal, que a vozinha tem, tal? E aí teve um menino que falou, escritora, eu vou contar uma coisa para a senhora. O meu avô tem Alzheimer. Eu disse, poxa, é mesmo? Ele tem Alzheimer? É, ele tem Alzheimer. E eu vou contar essa história para ele. Aí eu disse, que bom que você vai contar essa história para ele. Eu vou contar para ele porque eu descobri o segredo dele. Hoje eu sei onde é que ele guarda as memórias dele, porque o livro fala sobre isso. Ai, que lindo! Porque nós estamos muito conectados com a nossa memória, né? Que é a memória da mente, da cabeça, que leva ao nosso passado. Mas existe a memória afetiva. Quando a gente vai em um espaço que a gente sente um cheiro, que nos remete a alguma... Sim, isso é uma memória afetiva. Sim. A gente, na condição de imigrante, a gente vive muitas memórias. Muitas. Você vai num lugar, você sente o cheiro de um perfume. Exatamente. Você volta, você ouve um som, uma música, olha, você vai no passado. E essa memória, quem tem Alzheimer não perde. Olha que coisa interessante. A última memória que uma pessoa com Alzheimer tem é a música e as memórias afetivas. Olha que interessante. É muito forte, né? E isso quem me falou foi uma pessoa lá da Associação do Alzheimer lá no Brasil. Ela falou, Cláudia, esse livro que você fez, ele tem uma potência muito forte. E eu tenho certeza que você está fazendo uma boa contribuição levando esse tipo de assunto para a geração de hoje. Porque a geração de hoje sofre tanto quanto quem tem Alzheimer, porque quem convive, para a gente que é adulto já é complicado entender aquele processo de repetição, tal, ter a paciência. Imagina para uma criança que não está compreendendo que o avô esqueceu quem ele é. Não sabe quem ela é. Esquece, e esquece mesmo. Ô, Cláudia, essas ilustrações aqui, então, são suas? Todas. Gente, que fantástico! Todas. E eu fiz nesse período que eu te falei, que eu estava ali imersa, saí da empresa e eu queria construir algo. Maravilha! Gente, olha só, então aqui já vai uma super dica. A Cláudia fez o lançamento do livro lá no Brasil, mas dia 7 de fevereiro nós teremos o Festival de Inverno lá no Mesa na Praça. E vai ter o lançamento do livro aqui em Portugal. Sim, não é? Agora o lançamento vai sair oficialmente. Olha que sensacional, vocês terão a oportunidade de ter o livro em mãos, né? Conhecer a história. Conhecer a história, eu vou estar contando a história, né, para todos. Essa é uma história para a família. Eu falo que é para a família porque eu comecei a perceber que muitos adultos que estavam acompanhando crianças lá no Brasil, onde eu fazia a contação de história, eles se envolviam, adultos choravam. Então... Porque, na verdade, a gente fala que a criança não compreende, mas a gente sabe que tem muitos adultos também que não compreendem. E que, assim, querendo ou não, a gente, às vezes, faz de um tabu. Alguns assuntos um tabu. Exatamente. E quando esse tabu ele é quebrado de uma forma lúdica, que é através de uma literatura infantil, fica muito mais leve. É suave. Sim. Fantástico. Bom, você faz parte do coletivo de artistas estrangeiros Art Group, aqui em Braga. Que importância tem esses coletivos na integração, na troca cultural e no fortalecimento do trabalho artístico? Vamos lá, outra conversa, outra história. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu digo que eu passei um ano de sabático. Por quê? Porque eu não fiz completamente nada. Eu escolhi não fazer nada a nível profissional, direcionado profissional, sabe? Eu tive que ficar com o meu filho menor em casa, tempo integral. A gente não tinha amigos nem rede de apoio. Então, eu disse, olha, esse ano de 2024 não vou praticamente fazer nada. Trabalhei pouco com o livro, né? E com tudo que eu queria produzir, no meio artístico ou no meio de literatura. Quando começou o início de 2024, eu tive acesso a este grupo, o Art Group. E eu vou falar que foi uma bênção na minha vida. Por quê? Porque quando você chega num lugar novo, você busca pessoas que têm o mesmo pensamento. Pessoas que se identificam, né? Que fazem o que você faz, sabe? Eu não tinha essa rede aqui. Eu cheguei do nada, caí de paraquedas. E quando eu tive acesso ao Art Group,
eu comecei a ir para as reuniões, são reuniões semanais que a gente faz, e lá a gente começou a falar de arte, a conversar, e eu comecei a perceber que era um espaço seguro, de respeito, sabe? Onde ali a gente conversa sobre problemas, sobre dificuldades e como é um grupo. E são dificuldades comuns, né? Comuns do ser humano, tá? E em específico de imigrantes, porque acho que são mais de 20 nacionalidades no grupo. É sensacional isso. E outra, o arte, né? A base do arte grupo. Eu gosto de falar disso porque é super importante as pessoas entenderem. É um grupo fechado, sim, mas que recebe qualquer tipo de pessoa. Os pilares dele é o quê? A de acolhimento. Ou seja, se você quiser ir lá, Alexandra, desenhar palito, boneco de palito, tu pode ir. Desde quem não tem habilidade nenhuma até artistas. Tem artistas incríveis lá que fazem coisas maravilhosas e que fazem parte do coletivo e estão lá junto com a gente. Tá? O A, isso é o A de acolhimento. O R de respeito. Então ali a gente sempre tá, porque existem várias religiões, sabe? Existem pessoas de vários lugares do mundo. 20 nacionalidades é quase um continente. Exatamente. Se você for pensar. Né? Então, o respeito é um dos pilares também muito importante que existe dentro desse coletivo, desse grupo. O A, o R e o T. O T é o que faz tudo acontecer, que é a troca. Então, quando a gente senta para tomar um chá, um café, que geralmente é um chá e um café que a gente senta, se reúne, papel, é tinta e é conversa. Então, naquele momento existe a troca. E não é uma troca simplesmente de técnica que você sabe, não. É uma troca de conhecimento, é uma troca de vivência, é uma troca de, talvez, de incômodo, né? E às vezes a gente chega com incômodo de algo que aconteceu na vida da gente no momento. Claro. E ali é um momento que a gente se sente seguro para falar. Sabe? Eu tenho muito orgulho de estar dentro desse coletivo. Ele cresceu muito ano passado. Nós participamos de 7 exposições, olha só, 7. Fantástico. E uma delas, a gente teve a honra de receber o presidente da Câmara, o Ricardo Rio Antigo. Ele esteve lá prestigiando e mostrando pra gente que sim, que Braga está aberto a novas culturas e que Braga sim respeita quem vem de fora e que quer fazer parte da comunidade. Isso é fantástico, foi bom conhecer o grupo. E aqui mais uma dica, olha, no Festival de Inverno, no dia 7 de fevereiro, lá no Mesa na Praça, o Arte Grupo vai estar lá com vários artistas, várias exposições, várias oficinas, está riquíssima a programação, né? Sim, vamos ter oficina, eu não posso esquecer de nenhuma, porque são várias. Vai ter oficina de aquarela, né? Vai ter a oficina onde vai ter uma artista que ela vai ensinar a fazer cartas de tarô, olha só que coisa linda, aquelas bem coloridas. Vai ter uma oficina, que vai ser a que eu vou lecionar, que é uma oficina de corte e colagem. Vai ter também uma oficina de desenho com modelo ao vivo. Modelo ao vivo. Olha que legal. Fantástico. E no final, 10 horas, ao som, porque vai ter um som que eu já sei aí que está na programação. É um dance lá. A gente vai fazer um vinho em arte. Fantástico, gente. Ao mesmo tempo tomando vinho, conversando, a gente vai produzir arte. Então, estão todos convidados. Vai ser um momento incrível, né? A gente vai estar lá expondo as obras que produzimos dentro do coletivo e, ao mesmo tempo, a gente vai estar dentro de um espaço, de um evento cultural e que já vem fazendo parte, né, do roteiro de Braga. Exatamente. Tem alguns anos que o Festival de Inverno acontece. Exato. E essa vai ser a primeira vez que o Arte Grupo vai estar fazendo parte. Exatamente. O Festival de Inverno, gente, é uma realização da Associação UAI com o apoio da AIMA, no âmbito do projeto de associativismo para o imigrante. Bom, Cláudia, também é embaixadora do projeto Páginas em Movimento, que distribui livros gratuitamente nos transportes públicos. Por que acredita que levar livros para o cotidiano das pessoas é tão transformador? Conta pra gente como é que isso funciona. Vamos lá. A gente vai agora para uma outra página, né, da história. O Páginas em Movimento hoje é um movimento onde eu decidi trazer para o norte. Ele acontece em Lisboa e na região metropolitana, onde voluntários fazem a arrecadação de livros
eu vou contar assim a parte básica, né? Faz a arrecadação de livros e esses livros eles são distribuídos nos transportes públicos. Para quem quiser, no momento do seu trajeto, pega aquele livro e lê. Muito bom. Basicamente é assim que funciona. Mas ele tem uma base sólida que é a leitura, né? Nós acreditamos que o tempo ocioso que as pessoas passam dentro do transporte público, ele pode ser um fator onde as pessoas possam voltar para dentro de si e aproveitar para ter aquele momento de leitura. Porque hoje em dia o que é que a gente vê muito? As pessoas no ecrã ali ou no celular e aquilo passa, aquele momento passa e não se tem aquele... não se Muita aproveita. informação, mas pouca retenção, Não, na verdade, exato. pouco aprofundamento. E o que é que acontece? Quando você entra num espaço desse, onde você encontra um livro, que é o que vai acontecer, encontra o livro, mas você pode achar que aquilo não é seu ou que é de alguém, Sim, né? sim. Aí nós colocamos na capa do livro, vem uma logomarca e vem explicando. Vem explicando ali, tem um QR Codezinho que você entra direto na página e dentro tem um recadinho do próprio livro, dizendo que ele não é um livro perdido, que ele está ali em movimento e que aquele livro faz parte de uma biblioteca interativa, uma biblioteca que integrada à sociedade, à comunidade e que você pode levar aquele livro para casa se faz sentido para você. Você lê e depois você faz a mesma ação. Você devolve, entra no autocarro e... Você pode devolver em qualquer transporte público. Então, outra base do projeto é fazer com que a comunidade entenda que o coletivo ele tem muito mais força, né? Sim, sim. Do que você ter um livro em casa que fez bem para você, mas aquele livro ele pode fazer bem para outras pessoas, sabe? E que o ato de você pegar, você ser surpreendido é tão bom e você pode oferecer isso para o outro no momento em que você deixa o livro ali no transporte público, sabe? Então, a gente pensa bem, assim, dentro do projeto, as pessoas que são voluntariadas, então a gente tem sempre esses 3 pilares, que é você pensar em comunidade, na partilha, reforçar a partilha em comunidade, reforçar o ato da leitura, que as pessoas estão perdendo esse ato de leitura, infelizmente. sabe? E a leitura é um aspecto importante, porque a leitura, ela respeita o seu ritmo. Você está ali lendo, você pode ler devagar, com compreensão, você pode parar, você pode voltar. E quando você está vendo algo no celular, você está vendo um vídeo, ele não para, ele segue. Você está entendendo? Então, a leitura, ela faz você voltar para dentro de você e respeitar o seu ritmo. Exatamente. Sabe? E o terceiro pilar do projeto é exatamente o aproveitar o momento como é que eu posso dizer, de transição de um espaço para o outro, no que você está no transporte público, e fazer com que aquele momento seja seu, seja um momento seu de introspecção, onde você vai estar ali se deliciando através de um livro, né? E que, para nós aqui em Braga, está sendo um processo ainda inicial, né? Eu comecei a trabalhar nesse projeto em dezembro. É bem recente. É bem recente. Já posso dizer para você que eu e mais um voluntário, a gente já conseguiu distribuir em torno de 20 livros. Né? Já tivemos retornos de algumas pessoas, que as pessoas olham, veem, mandam uma mensagem. E isso é muito bom. Isso é muito especial. Riquíssimo, riquíssimo. Nosso desejo, qual seria o nosso desejo? Estar em Portugal toda e até fora, né? E fazer com que as pessoas entendam que um livro que está na estante parado, ele está sem fazer o papel dele, né? Que é realmente trazer informação, trazer para a gente um momento lúdico ali, né? De conexão com a leitura. Então, aquele livro está parado ali, ele não está fazendo o papel dele. Então... Ô, Cláudia, esses livros são livros doados? Sim. Como que... É outra coisa. Tem um lugar de recolha, vocês recolhem, como é que funciona isso? Hoje nós estamos recebendo doações, tá?
eu estou fazendo contato com algumas instituições de força aqui, como bibliotecas, alguns pontos assim estratégicos, para que a gente tenha esse ponto de recolha e as pessoas não precisem ir ou tão distante ou eu ter que buscar. Eu pergunto porque na UAI nós temos muitos livros. Ah, que bom. Que a gente recebe de doação e normalmente a gente repassa isso nos eventos, a gente acaba entregando e doando. Sim. Quando é livro infantil a gente doa para as crianças. Mas é interessante direcioná-los. Aí a gente recebe as doações, faz a triagem, porque nem tudo faz sentido, claro, sabe? Claro. Porque tem livros muito técnicos, tem livros que não... São livros acadêmicos que não fazem sentido ali, né? Para a proposta. Exato, de que eu quero que a pessoa sente, abra e ela se conecte. Claro. Então, recebendo essas doações, a gente faz a triagem, né? E distribui. Hoje está sendo no boca a boca. Eu estou falando com um, com outro, recebo essas doações, mas eu quero ter os pontos de recolha, né, para que isso comece a fazer sentido. E o meu desejo maior, não só meu, mas como do fundador também, que mora em Lisboa, o Nel, ele também é escritor angolano, é que as pessoas cheguem num ponto que elas não me tragam mais o livro, mas que ela peça a etiqueta. Cláudia, me manda a etiqueta, eu vou colar aqui, eu mesmo vou distribuir. Olha que coisa linda. Porque o alcance vai aumentar muito mais. E a comunidade vai estar mais envolvida, sabe? E o interessante é isso. Começa a fazer parte da rotina, né? Sabe, a literatura e o livro, ele tem que estar na mão do leitor. Com certeza. Um livro fechado não faz sentido nenhum. Ele só faz sentido quando ele abre e o leitor interage com ele. Exatamente. Né? Bom, infelizmente, Cláudia, nosso tempo está chegando ao final. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem. Aliás, você já deixou tantas mensagens aqui hoje, mas para a gente concluir e deixar uma mensagem especial para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar primeiro é o convite. Não se esqueçam, no dia 7 estarei lá lançando o livro. E aproveitem também, a programação está riquíssima do Festival de Inverno. Vai ser um momento muito especial, vai até a meia-noite, vai ser lindo. E a outra mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que não desistam, nunca, né? Principalmente nós que somos imigrantes, que estamos vivendo uma realidade que é completamente diferente do que vivíamos ou que estávamos vivendo no nosso país. Estamos imersos sempre em mudanças na nossa vida. E nunca desistam, porque sempre vai ter uma porta se abrindo, vai ter sempre um momento novo, vai ter sempre uma oportunidade que vai estar aqui disposta à nossa disposição, tá? Essa é a minha mensagem. Eu agradeço muito de estar aqui. Foi um imenso prazer poder falar um pouquinho de mim, né, do livro e das coisas que eu faço e de tudo que eu vivo aqui em Portugal. Só enriqueceu o nosso programa, pode ter certeza. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Este é o Chá e Prosa com a Alexandra Gomide, um programa de entrevistas que é exibido quinzenalmente aos sábados, às 17 horas de Portugal, na DMTV, e às 17 horas do Brasil, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.